Olá, amigo. Seja bem-vindo. Eu sou o professor Moreno e você está ouvindo o Noites Gregas, este podcast dedicado aos mitos e às narrativas que herdamos do mundo antigo. Olá, ouvintes do podcast Noites Gregas. O meu nome é Felipe Speck, carinhosamente conhecido como o Hermes, e nós chegamos ao episódio 90 do Noites Gregas, o episódio em que a gente vai falar do cavalo de Troia. Antes de eu falar sobre o episódio, eu tenho uma mensagem importante. O Hermes é o deus das mensagens, né? Então eu estou aqui trazendo uma mensagem para vocês, especialmente para quem sempre pede informações sobre as próximas viagens para a Grécia com o professor Moreno. A Porto Brasil Viagens, que contrata o professor para conduzir as turmas, tem 2 viagens confirmadas agora. A primeira, a próxima, é aquela clássica viagem pelos mitos e pelos deuses, que tem um quarto disponível ainda. Então, se você tem interesse, pode viajar agora em fevereiro, chegou a sua vez. E a segunda é uma novidade, que é uma viagem por mar, um cruzeiro pelas rotas da mitologia grega. A viagem vai ser em maio de 2026 e as inscrições foram abertas agora, então é uma turma novíssima. Essas viagens são promovidas pela Porto Brasil Viagens, aqui de Porto Alegre. Lembrando que é um projeto paralelo do professor, que não tem relação com Noites Gregas, mas eu já fui e recomendo muitíssimo. O link para falar direto com o pessoal da agência está na descrição deste episódio. Eu também coloquei lá no menu do site noitesgregas.com.br. Um grande abraço, pessoal da agência. Bom, dito isso, hoje nós chegamos a um dos episódios mais esperados de toda a saga de Troia, o cavalo de Troia, que é certamente um dos símbolos mais famosos de toda a mitologia grega. Eu, inclusive, acho que muita gente vai acabar conhecendo o podcast por meio deste episódio, então eu quero fazer um pequeno aviso para você que acaba de chegar aqui. Olá, meu amigo. Seja muito bem-vindo ao Noites Gregas, primeiro. Esse episódio, digamos assim, é a culminação de uma série de eventos, de uma saga que começou lá por volta do episódio 40, mas você não precisa ouvir, não precisa voltar ao episódio 40 para entender o que vai ouvir agora, pode seguir tranquilo, o episódio está ótimo. Mas eu quero reforçar o convite para você voltar lá no começo da saga depois que eu ouvir, se você gostar, é claro, né? Ou se tiver coragem e paciência, ir lá no episódio número 1, episódio que se chama O que é um Deus, que é o nosso episódio de fundação. É o melhor lugar para começar uma jornada irreversível de descoberta, encantamento e transformação por meio da mitologia grega. É uma longa jornada, mas é o tipo de jornada que vale muito a pena. Eu volto lá no fim para falar do material exclusivo que hoje está especialmente recheado. O professor Moreno começa logo depois da publicidade do Spotify. Um bom episódio. This episode is brought to you by CBS. DMV is a brand new workplace comedy turning misery into magic and chaos into comedy. Starring Harriet Dyer and Tim Meadows, DMV is here to serve you laughs. Watch Mondays at 8:30, 7:30 Central on CBS and streaming on Paramount+. Once upon a mundane morning, Barb's day got busy without warning. A realtor in need of an open house sign. No, 50 of them, and designed before 9. My head hurts. Any mighty tools to help with his plight? Aha! Barb made her move. She opened Canva and got in the groove. Bulk creating Canva sheets. Create 50 signs fit for suburban streets. Done in a click, all complete. Sweet! Now, imagine what your dreams can become when you put imagination to work at canva.com. Como vimos no episódio anterior, a conquista do Paládio tinha deixado as forças gregas eufóricas. Afinal, segundo o oráculo, eles tinham conseguido a última coisa que faltava para fechar essa guerra longa demais. Aconteceu o óbvio. Por uma semana inteira, os gregos estavam entusiasmados, saíam para a planície, crentes que logo iam terminar com tudo. Afinal, o Paládio estava com eles e agora não teria nada mais se interpondo à sua vitória. Os troianos, até por causa disso, estavam ariscos e eles adotaram a tática do tatu. Eles se intocaram dentro da cidade e por isso também os gregos não tinham muito o que fazer lá fora. Essa situação de impasse teria continuado talvez para sempre.
Se não fosse Ulisses, dizem uns que por inspiração de Atena, que é a deusa protetora dele e vai ser a deusa protetora dele em toda a Odisseia, se não fosse Ulisses recorrer à sua astúcia, que era famosa em todo o mundo grego, para sair dessa situação. Seu plano era simples: construir um cavalo de madeira, grande o suficiente para esconder dentro dele um pequeno grupo de guerreiros decididos e dar um jeito de engambelar os troianos para que o carregassem para dentro das muralhas. Era um ovo de Páscoa com recheio, digamos assim. Uma vez lá dentro, esse grupo, quase como comandos militares, iam dominar os guardas, iam abrir os portões, e aí o exército todo teria acesso ao espaço que eles nunca tinham pisado, o interior das muralhas de Troia. Como você pode ver, quem na informática batizou de cavalo de Troia aquele malware que se usa para invadir os computadores alheios, acertou bem na mosca e aproveitou a tradição. Para executar essa tarefa, Ulisses, que era o dono da ideia e que, portanto, tinha o direito de escolher, elegeu Epeu, que era um artesão, construtor de navios muito respeitado, e deu a ele o poder de requisitar tudo o que precisasse e todos os homens de que necessitasse para deixar esse cavalo pronto em menos de 7 dias. Epeu, acostumado a fazer cascos de navios, não teve problema nenhum de adaptar, já que no fundo esse cavalo seria como um navio apoiado em 4 patas. Em poucas horas, o Monte Ida ficou coalhado de homens que extraíam das florestas a madeira necessária, formando 2 carreiros paralelos, como formigas, um que subia, o outro que descia. Talvez por uma ironia divina, foi exatamente dessas florestas que Paris mandou extrair a madeira com que construiu o navio que o levou até Helena e até Menelau. Aproveitando as folhas e galhos que sobravam, Epeu mandou fazer um grande tapume para impedir que os troianos vissem o que eles estavam fazendo. Acostumado a vergar as longas pranchas de madeira para fazer o costado do navio, ele logo tinha aprontado um navio fechado como se fosse um grande porão. Numa das extremidades, ele pendurou uma espécie de cauda feita de crina trançada e com flores enfeitadas, como se fosse um cavalo de parada. E na outra ponta, ele fez um pescoço em cima à cabeça e dentro desse pescoço um tubo que comunicava com o ar exterior. Por ali entraria o ar necessário para os guerreiros que estariam lá, talvez por mais de um dia. Ele enfeitou todo o animal como se fosse um monumento, colocando enfeites de metal, guirlandas de flores. E com isso, aliás, ele camuflou a abertura de um alçapão que ele abriu e uma escada desmontável, por onde os guerreiros entrariam e sairiam de dentro do cavalo. Feito isso, o Epeu então acrescentou rodas nas patas do cavalo, porque isso permitiria puxá-lo até a praia, num local onde os troianos pudessem enxergar lá da muralha, e também permitiria, já que esse era o plano, que os troianos, se caíssem na armadilha, levassem o cavalo até o interior da cidade. Quando estava tudo pronto, Epeu se afastou alguns passos para admirar sua obra-prima. Imponente, assim, enfeitado, assim, era um animal de aparência prodigiosa. Iria causar admiração e medo ao mesmo tempo em qualquer pessoa que o contemplasse. Se fosse possível, pensou Epeu, animá-lo, dar-lhe vida, até o Ares, o deus Ares, que gostava muito de cavalo, ia pedir para andar nele. No fundo, Epeu, como artista, estava satisfeito com a sua obra e foi prestar conta para Ulisses, sem imaginar, não poderia mesmo, sem imaginar sequer um minuto, que acabava de construir o cavalo mais famoso da história do mundo. Ora, pronto o cavalo, a pergunta seguinte era óbvia: quem vai entrar nele?
E quantos vão experimentar esse cavalo 0 quilômetro que acabou de sair da fábrica? Quantos iam poder contar para os seus netos que estavam dentro desse cavalo na única viagem que ele fez, da praia até o interior de Troia, porque ele seria destruído junto com a cidade? Quantos? Bom, como todas as versões pós-homéricas, há muita variedade e há autores que estimam em 15, 20, 25, uns até 50 dentro do cavalo. A sensatez da tradição mais ou menos fixou por volta de 20. Eram 20 e não seria necessário mais do que isso, porque a sua função era derrotar os guardas e abrir os portões. O resto, o exército faria. Bom, é claro que ali dentro fizeram uma seleção. Ulisses era o técnico e anunciou a lista dos convocados. Evidente que só tinha ali guerreiro raiz, guerreiro cascudo. Menelau, primeiro, é claro, porque no fundo a guerra era por causa de Helena e ele queria entrar lá para ver a mulher e acertar as contas com ela. Depois Diomedes, nós vimos um grande herói, quase um herói do nível de um Aquiles, e o Ájax pequeno, porque o Ájax grande, vocês lembram, já tinha posto fim à própria vida. O Neoptólemo, a jovem estrela agora da seleção, filho de Aquiles. 2 guerreiros não muito famosos entre nós, mas muito importantes, que eram o Acamas e o Demófon, porque eram filhos de Teseu, eram os representantes do grande herói de Atenas que estava lá. E mais alguns outros, cujo nome aparece em toda a Ilíada, mas que nós não mencionamos aqui no Noites, porque não eram protagonistas de ações de destaque, e é obviamente o Epeu, o construtor, que seria muito útil ter por perto no caso de alguma avaria no trajeto do cavalo. Depois de dirigirem uma prece coletiva a Atena, pedindo a sua proteção, eles começaram um a um a entrar no cavalo. Ulisses foi o penúltimo a entrar, se posicionou ao lado de uma fresta por onde ele podia enxergar ao menos o que estava na frente do cavalo, para saber o que estava se passando. E o último, claro, foi Epeu, que sabia como abrir e fechar a abertura. Recolheu a escada e fechou cuidadosamente o alçapão por dentro. Então, na quase total obscuridade, caiu sobre todos aquele silêncio solene de quem vai enfrentar a morte. Evidentemente, Agamenon e o Nestor também tinham se apresentado para fazer parte desse grupo. Mas imediatamente o pedido deles foi recusado pelo próprio conselho, porque era indispensável que ficassem lá fora como comandantes de todo o exército, numa operação que estava apenas começando. As ordens de Agamenon foram bem claras. Vocês que estão fora do cavalo aqui comigo, vamos pôr fogo às tendas todas, às estrebarias, aos currais dos cavalos, e vamos preparar os navios para deixar essa praia. O plano é muito simples, como vocês vão ver. Enquanto tiver luz do dia e os troianos puderem nos enxergar, nós vamos nos afastar ostensivamente, levando tudo conosco. Vamos dar uma impressão real de que abandonamos Troia para sempre. É importante fazê-los pensar que nós desistimos para sempre de Troia. Vamos sair daqui e vamos em direção àquela pequena ilha lá, do Tênedos. Vamos nos esconder atrás da ilha e ficar em absoluta imobilidade. Ali nós vamos esperar, talvez um dia inteiro, até que alguma fogueira no topo da muralha nos avise que os portões estão abertos e que é a hora de atacar. Lá onde nós vamos ficar ancorados, vamos ter que tomar todo cuidado para não ser vistos ou ouvidos em momento algum. Para um troiano que olhe do alto da muralha, os gregos foram embora. Isso quer dizer que ficaremos o dia inteiro amanhã, desde o raiar do sol até a noitinha, esperando ver
a fogueira brilhar no topo da muralha. Esse vai ser o sinal de que eles conseguiram abrir os portões. Aí chegou o momento. Aí a cobra vai fumar e a giripoca vai piar. Vamos atacar com todas as forças que nós temos. Eu quero ver, principalmente vocês, remadores, dando tudo que vocês têm. E vocês ganharão uma porção dupla na partilha depois dos despojos de Troia. Terminou a nossa espera. Amanhã vai ser tudo ou nada. É a hora de honrarmos a fama que o nosso povo desfruta em todo o mundo. Em seguida, Agamenon ordenou que demolissem o tapume para que os troianos pudessem, de longe, ter uma visão dessa obra-prima e tivessem a sua curiosidade despertada. Obedecendo às ordens, na hora em que o sol começava a se pôr, os arautos começaram a percorrer a praia toda, avisando aos timoneiros para soltarem as amarras dos navios, e os servos, com tochas acesas, começavam a pôr fogo em toda aquela estrutura que eles tinham armado ao longo desses 10 anos. Na última claridade do dia, pouco a pouco, ainda se podia enxergar os gregos começando a atravessar a arrebentação, deixando centenas de fogueiras iluminando a praia agora deserta. Lá longe, do outro lado da planície, os troianos, apinhados no topo da muralha, ficaram a noite toda contemplando, entre atônitos, esperançosos ou desconfiados, aquele espetáculo das chamas atiçadas pela brisa do mar. Mal conseguiram esperar que o dia clareasse. E todos constataram que não havia o menor movimento na praia, não havia o menor traço de navio inimigo, só havia fios escuros de fumaça que subiam das fogueiras que estavam se extinguindo. E no meio, aquela figura estranha, imensa, que se avistava inclusive do topo da muralha, sozinho, sem nada em volta. Todos foram tomados de uma coragem que há muito tempo eles não sentiam. Pouco a pouco foram saindo, portão afora, uns a pé, outros a cavalo, se aproximando daquele lugar que durante 10 anos representava uma ameaça mortal para eles. Eles estavam no acampamento grego. Com aquela alegria começaram a correr e a identificar posições. Aqui acamparam os cretenses, dizia um. Olha, aqui foi onde Aquiles armou a tenda dele. Esse aqui devia ser o lugar das assembleias, comentou outro. Aqui era o campo de treinamento para a luta. Eram turistas alegres visitando o antigo campo de batalha. Seguiram-se horas de pura euforia. Abriram-se os portões completamente e as pessoas foram correndo até o acampamento. A maior atração, naturalmente, era o cavalo. Os que chegavam perto, iam se amontoando ao redor, estavam impressionados com a altura e a imponência, a força daquele monumento. Todos elogiavam a beleza. Nunca tinham visto uma coisa tão bela. Não vamos esquecer que os gregos nessa época não tinham ainda a escultura que os tornou famosos. O máximo que se faziam eram estatuetas de terracota, de pequeno tamanho. Ali, em grande escala, tinha que chamar a atenção realmente de todos os que chegassem perto. Era uma unanimidade, era uma obra belíssima, mas ninguém tinha certeza o que deveria ser feito com ele. Por que estava ali? Por que os gregos tinham deixado aquilo ali? Lá dentro, no silêncio do cavalo, Ulisses e seus companheiros ouviam, com respiração suspensa, a discussão, talvez o destino deles ali dentro. Uns troianos que tinham perdido pessoas da família estavam amargurados e não queriam nada com algo que pertenceu ao inimigo. Então a ideia é, vamos usar para queimar como lenha, para cozinhar, ou vamos jogar no topo de um rochedo para que se espatife lá embaixo. E lá dentro eles ouvindo. Outros, também furiosos, sugeriam que aquela traquitana fosse jogada no mar, para fazer uma ironia ao Poseidon,
que é o deus dos cavalos e que tinha ajudado os gregos durante a guerra. Qualquer uma dessas escolhas significaria a morte dos que estavam lá dentro. E eles ouviam em silêncio, sem poder dar um pio. Por sorte, vieram outros, fascinados com aquela obra imponente, sugeriram preservá-la e recomendaram que fosse transportada para a praça central da cidade como um monumento à heróica resistência troiana. Enquanto os populares estavam nessa discussão, que eram só opiniões e comentários, apareceram 2 pastores do Monte Ida trazendo um personagem diferente, um homem com as mãos amarradas atrás, com sangue escorrendo no peito, pela cabeça, cheio de ferimentos, que vinha gritando desesperadamente pelo nome de Príamo. Príamo! Príamo! Esse homem era Sinon, a jogada de mestre de Ulisses, o queijo que atraiu o rato para a ratoeira e levar a orgulhosa Troia para o abismo. Como alguns pintores modernos que eu conheço, eu acho que vocês também conhecem, Ulisses sabia que o cavalo, a obra de Epeu, não podia falar por si mesmo e que os espectadores, no caso os troianos, não iam entender a mensagem contida nele. Como só a imagem não era suficiente, era necessário usar palavras. Era necessária uma explicação verbal. Vocês sabem, como nessas exposições modernas a gente encontra textos tipo: neste quadro, a gradação de tons que vão do cinza até o preto representa a tragédia da existência no seu rumo inexorável em direção ao nada. Vocês sabem, aquele blá que já ouvimos muitas vezes, pois nesse caso, o blá era o próprio Sinon. Quem era Sinon? O Sinon foi recrutado por Ulisses. Ele tinha anunciado que precisava de um voluntário por uma ação muito arriscada, mas teria uma recompensa muito grande. Sinon, que era um jovem em busca de fama, porque ele era um jovem mais humilde, ele se apresentou na hora como voluntário. Ulisses gostou dele, mas avisou: olha aqui, é uma missão difícil, uma missão muito dura. Primeiro, ele ia ter que levar uma sova de pau bem caprichada, uma tunda de laço, como dizia minha avó. E seria cortado um pedaço da orelha dele, para sangrar bastante e empapá-lo de sangue. Depois, assim já todo machucado, ele passaria escondido a noite inteira nos arbustos que ficavam próximos, para entrar em ação somente de manhã, quando os troianos se aproximassem. A partir daí, era tudo com ele. Pois agora, depois de chamar por Príamo e ser levado à presença do rei, que o olhava com curiosidade, uma figura miserável, lamentável, de feridas, Sinon desempenhou o seu papel. Ele realmente era muito esperto e Ulisses tinha enxergado isso nos seus olhos quando o recrutou. Choramingando, limpando o sangue do rosto, ele implorou ao rei que fosse clemente com ele, que o poupasse, que o deixasse viver. Ele tinha escapado por pouco, muito pouco, de ser sacrificado pelos próprios companheiros para aplacar a ira de Atena. Agora, fala Sinon: não vou mentir, majestade, eu sou grego. Mas agora eu não sou mais o grego inimigo e não me orgulho disso. Eles quase me mataram ontem. Eu não tenho para onde ir. Eu imploro, grande rei, que me acolhas entre os teus. A história estava ficando interessante e Príamo mandou os 2 pastores soltarem Sinon e lhe darem um pouco d'água. Não precisas mais ter medo, jovem. Eu garanto a tua vida e a tua segurança. Mas conta para nós, por que queriam te matar? Vendo que a atenção estava toda voltada para ele, Sinon desenrolou com um talento o roteiro que ele tinha combinado com Ulisses. Sinon continua seu relato. O problema é que eles tinham roubado o paládio.
E ao fazer isso, diz o Sinon, eles esperavam ter grande vantagem, mas ao contrário, eles despertaram a ira de Atena. Eles profanaram a estatueta dela com as mãos manchadas do sangue dos guardas que tinham matado. Era um verdadeiro sacrilégio. Então, o que eles pensavam obter de Atena, que era o apoio, ao contrário, agora eles a tinham ofendido gravemente. E por isso surgiu a ideia geral, há muito tempo escondida no coração dos soldados, de voltar para casa. Eles não iam conseguir vencer, agora tendo como opositora a deusa Atena. O problema é que quando tudo estava pronto para partir, eles consultaram o oráculo para saber qual seria a rota mais propícia, e a resposta foi totalmente inesperada. Foi com o sangue de Ifigênia que vocês acalmaram os ventos que os impediam de chegar a Troia. Pois será com sangue também que vocês devem buscar o retorno. Um de seus deve ser sacrificado. Sinon continuou o seu relato. Quando recebemos a resposta do oráculo, um terror sagrado tomou conta da gente. Quem seria a vítima escolhida? Ulisses, tirânico como sempre, fala mal do Ulisses, não? Ulisses, tirânico como sempre, pegou Calcas pelo braço e exigiu que ele dissesse, porque ele era o adivinho, quem os deuses tinham escolhido. O velho Calcas conseguiu ficar 10 dias sem dizer nada. Ele estava protegendo, evidentemente, ele estava protegendo algum de nós. A ideia de apontar o que deveria morrer não agradava ao adivinho. Mas o Ulisses o maltratou tanto que ele terminou não dizendo, mas apontando com o dedo. Era eu. Me amarraram, cortaram o meu cabelo, começaram a preparar os ritos do sacrifício, e aí algum deus, talvez por saber que eu era inocente e que eu nem tinha tocado naquele paládio, mandou uma tempestade terrível, uma confusão geral se armou no acampamento, e eu aproveitei para fugir e me enfiar dentro de uns arbustos que ficavam na encosta do monte, onde não me encontraram. A noite estava caindo rapidamente e logo no escuro eu já comecei a ouvir barulho de remos e timoneiros gritando para os navios próximos. Eles estavam indo embora. Tinham resolvido não me esperar ou acharam que eu estava perdido para sempre. Essas ordens, esses gritos, eu fui ouvindo cada vez mais fraco, até que finalmente não escutei mais nada. Ali, de noite, eu não podia saber o que estava acontecendo. Simplesmente me acocorei ali, me enrolei e dormi o que eu pude. Príamo ouvia calado o relato de Sinon, sem imaginar que tinha sido elaborado em todos os seus detalhes pelo astuto Ulisses. Aliás, um excelente inventor de histórias, como veremos quando o Noites Gregas entrar na Odisseia. Tudo que Sinon tinha narrado era verossímil. Todos os detalhes fechavam. E o sangue e os ferimentos eram reais. Mas mesmo assim, o sexto sentido de Príamo ainda piscava com uma luzinha vermelha. Havia muitas perguntas ainda sem resposta. E esse cavalo? É uma máquina de guerra? Por que é tão alto? Quem teve essa ideia? Quem o construiu? E para quê? E por que o deixaram aqui? Sinon teve de se controlar para não sorrir. Bingo! Ulisses era um gênio e os troianos tinham abocanhado o anzol. Quem construiu foi Epeu, mas a ideia foi de Calcas, o nosso adivinho. Quando Ulisses e Diomedes mataram os guardas do templo e roubaram o paládio, nós, todos os gregos, a princípio ficamos encantados, esperançosos com a ideia de que agora teríamos o apoio da grande Palas Atena. Ledo engano. Nossa sorte só piorou. Depois dali começou a decadência do nosso exército. Naquela noite, a deusa estava zangada com aquele imenso sacrilégio de raptar a estatueta com as mãos cobertas do sangue do assassinato dos guardas. E por isso, em vez de nos apoiar, ela nos negou qualquer favor. Quem entendeu isso aí primeiro não foi Ulisses, foi Calcas. Ele se deu conta antes dos outros
e avisou os chefes que nós tínhamos que sair dali o quanto antes, porque a nossa sorte estava traçada. E se algum dia pensávamos em voltar a Troia, numa segunda expedição, numa segunda tentativa, nós teríamos que usar tudo o que pudéssemos para aplacar a ira de Atena e conquistá-la de novo como nossa protetora. Senão não adiantaria nem tentar vir de novo aqui nessa costa. E Calcas, vendo que estava sendo levado a sério, acrescentou que seria ideal deixar já naquele momento uma espécie de desculpa, uma oferenda, uma espécie de compensação por termos levado o paládio do seu templo. E a ideia foi esse cavalo. Esse cavalo seria um monumento dedicado a Atena. E era muito importante, isso eu ouvi ele dizendo várias vezes, que fosse muito alto, muito mais alto que as muralhas de Troia. Porque, ele disse, senão os troianos levam esse cavalo para dentro, e aí quem vai parecer que está oferecendo essa obra de arte para a deusa são eles. Eles vão terminar lucrando com o nosso trabalho. Sinon olhou para o rosto de Príamo, tentando esconder o ar triunfal. O rei estava convencido. A um sinal dele, os troianos colocaram tiras de couro e fortes correntes ao redor do cavalo para rebocá-lo pela planície até a cidade. Os eixos das rodas, feitos de bronze, rangiam terrivelmente pelo peso que eles tinham que suportar, porque além de toda aquela madeira pesadíssima, o peso de um navio, ele levava no bojo quase 1,5 toneladas de recheio humano. 20 homens, 20 guerreiros, com as suas armaduras, esperando para entrar em ação. Se o ruído dos eixos era alto, mais alta ainda era a algazarra daquela multidão que, com gritos, risadas, arrastava o novo brinquedo em direção ao portão principal. Era uma festa, era um desfile festivo. Alguns até tocavam flautas e batiam pandeiros. No meio do trajeto, contudo, eles foram atalhados por Lacoonte, que não estava junto com eles, que era um influente sacerdote troiano, sacerdote de Apolo. E ele, intuindo o que estava acontecendo, veio parar o cortejo com sua voz fortíssima. É treta, não estão vendo? Parem, aí está a nossa perdição. Ele tinha pressentido que havia algo errado naquela pretensa oferenda. Tinha algo que cheirava mal. Ele, talvez por não ter compartilhado o entusiasmo dos troianos que sentiram-se livres dos gregos, ele que vinha do templo e só viu aquele cortejo inusitado, ele enxergou o outro lado e gritou indignado para o Príamo, com a sua ingenuidade de rei e de todos os outros. Ele gritou uma frase que entrou para sempre no repertório ocidental: desconfiem dos gregos, até mesmo quando trazem presentes. Essa frase é a mãe da nossa conhecida expressão presente grego. Sempre que usarmos um presente grego, lembre-se de Lacoonte, do cavalo de Troia, quase chegando nas muralhas de Troia. E Lacoonte, para tornar sua frase ainda mais veemente, usou como ponto de exclamação a sua própria lança, que ele arremessou com toda a força contra o costado do animal. O choque da ponta de ferro na madeira provocou um ruído surdo. Viram? É oco! É oco! Ao que um gaiato matou no peito com uma piadinha. E queria que fosse maciço, é? Provocando o riso de todos que já estavam arrastando aquele cavalo há meia hora e agora não iam desistir por causa do palpite de um maluco. Mas quem vinha acompanhando a operação de perto era Palas Atena, que não gostou da intervenção de Lacoonte porque ele poderia ter posto tudo a perder. Ao ver que ele tinha se afastado do grupo, meio desanimado com a recepção que teve, acompanhado por seus 2 filhos, ela resolveu agir. Por garantia, porque ele ainda podia tentar convencer alguns correligionários, ela mandou que saíssem 2 gigantescas serpentes de uma grota
que ficava nos rochedos submarinos ali perto da praia, e que fossem atrás dele, deslizando na superfície da água, como se fosse, no caso de hoje, 2 torpedos lançados por um submarino. Quem estava ali perto e viu os 2 monstros se aproximando, saiu correndo, deixando Laocoonte e seus 2 filhos sozinhos. Quem estava perto do sacerdote e viu as 2 serpentes se aproximando, tratou de sair correndo e deixando Laocoonte e os filhos sozinhos. Foi tudo muito rápido. Enlaçando os 3 com seus anéis possantes e cravando as suas grandes presas afiadas, elas mataram os 3 em poucos minutos. A cena foi imortalizada por 3 escultores gregos que criaram o famoso Grupo Laocoonte, que você pode ver no Museu do Vaticano e os apoiadores vão ver no material exclusivo desse episódio. Os que rebocavam o cavalo e assistiram à cena não se comoveram muito, não. Seu comentário era mais ou menos unânime. Tá aí. Foi atirar a lança no cavalo e foi punido por Atena. Ao se aproximarem da muralha, eles constataram que aquilo que Sínon tinha falado era verdade, que Calcas, o adivinho, e Epeu também, tinham calculado corretamente a altura do cavalo para que ele ultrapassasse em quase 1 metro a altura do marco superior do portão. Sem problema. Em todo o trajeto eles já vinham falando nisso. E, com a concordância de Príamo, mandaram rasgar aquele trecho inteiro da muralha acima do portão, deixando o vão livre, com a altura necessária, até de sobra, para o cavalo entrar. Não havia perigo. Os gregos já deveriam estar longe e tudo seria reconstruído em 1 semana. No entanto, quando o sol raiasse no dia seguinte, eles finalmente veriam que tinham cometido o maior erro da história de Troia. Gente, esse foi de longe um dos episódios mais trabalhosos. Claro, tem episódios muito vívidos e com muito mais ação, mas esse, especificamente o diálogo do Sínon, exige que se crie uma tensão que vai construindo na cabeça de Príamo e dos troianos a convicção de que aquele cavalo é um presente de Atena e não a perdição dos troianos. Eu espero que você tenha gostado desse esforço nosso extra aqui para finalizar. Para quem é apoiador, o material exclusivo de hoje está especialmente robusto. A gente mergulha em várias versões do Cavalo de Troia, vindas de fontes que quase nunca chegam ao grande público. Algumas de vocês que são ouvintes já conhecem, né? Mas vocês vão ver que tem outras aqui que mostram como o mesmo acontecimento podia ser interpretado de várias formas. Você vai ver, por exemplo, uma versão, essa é boazinha, uma versão que não foi Ulisses que teve a ideia, mas foi a própria deusa Atena, que é um grande conselheiro do Ulisses, né? Não seria muito estranho, mas ela teria aparecido num sonho. Essa é a versão do Quinto de Esmirna, que é o autor da Pós-Homérica. Depois tem a explicação racional de uma outra pessoa, Palaífitos, que é, a gente já falou sobre ele aqui. Ele é um autor daqueles que tenta explicar o mito, tenta buscar uma explicação racional. E ele tenta provar que nunca houve um cavalo de Troia e que tudo foi apenas uma operação militar camuflada. Essa história vem do livro que ele escreveu, que é o Histórias Inacreditáveis, onde ele tenta consertar os mitos dizendo que são todos exageros inventados. É o Palaífitos e seu déficit de imaginação. Tem também o trecho do livro Troia, uma descrição vívida e belíssima e literária da construção do cavalo, feito pelo Epeu, e uma seleção visual com esculturas, cerâmicas, pinturas e outras representações do cavalo de Troia. Vocês devem imaginar que tem muita coisa desenhada e feita e pintada sobre o cavalo de Troia, né? E lá a gente fez uma seleção bem esperta. E tem também, é claro, o célebre grupo Laocoonte, citado pelo professor Moreno. Bom, se você não é apoiador ainda,
olha, eu vou dizer que essa é uma excelente hora para se tornar apoiador, porque esse material tá ótimo e, além desse material, hoje, né, se você apoia, tem acesso a todo o conteúdo exclusivo que a gente já publicou até hoje, centenas de textos, né, pelo menos 2 ou 3, 4 textos, na verdade, por episódio, além de imagens sobre os episódios, e tem um curso também, Mitologia na Arte, e lá tem muito material, tem, como eu sempre digo, vou repetir porque vale muito a pena, olha só, tem o primeiro módulo, que é Os Amores de Zeus, que tem lá, são 8 aulas sobre os amores que Zeus teve com mortais, muitas já citadas aqui, mas tem muitas que a gente nem falou aqui, que estão lá apenas. Tem os heróis, todas as histórias dos heróis lá com as imagens, e lá tem bastante detalhe, bastante coisa que a gente não trouxe no episódio também. Depois a gente contou toda a saga de Troia, ou seja, tudo isso que você ouviu aqui agora, você pode ir lá ouvir, assistir de novo com as imagens, inclusive lá já tem as coisas sobre as quais nós não falamos aqui, porque depois do Cavalo de Troia tem a destruição de Troia, depois tem os retornos, e claro, depois dos retornos o que vem a Odisseia. E lá no curso Mitologia na Arte nós temos toda a Odisseia. E agora a gente está gravando as aulas do livro Metamorfoses, que é o maior compilado de mitos já feito, né? Um livro do Ovídio. Metamorfoses é, sem dúvida, o grande catálogo da mitologia grega e indispensável para quem quer conhecer todas as histórias. Então, já está lá também, a gente está gravando, todo mês a gente lança uma aula nova, a gente está mais ou menos, já foram umas 20 aulas mais ou menos, tem umas 20 aulas só das metamorfoses, e no total, juntando todos esses módulos aqui que eu falei, vai dar pelo menos umas 70 aulas. Então, assim, vale muito a pena, recomendo. E mais importante do que tudo isso é que se você apoia o podcast, você nos ajuda a manter esse projeto no ar. Como você sabe, eu e o Moreno, a gente tem outras atividades e a gente tem que abrir mão de fazer outras coisas para se dedicar ao podcast. E na medida em que a gente vai ganhando mais apoios, a gente vai conseguindo se dedicar mais tempo, a gente vai produzindo mais material e vai criando essa comunidade de pessoas que é apaixonado por mitologia grega, essa cultura que nos leva aos sentimentos mais atávicos do ser humano. O link para apoiar está na descrição deste episódio. No próximo capítulo, a gente vai descobrir então o que acontece em Troia depois que os gregos entram na cidade. Até a próxima, pessoal!